fria, aí estava um moço. Ele se preocupou, falou: acho que ninguém foi lá orar, e com certeza tem um irmão orando lá no muro da lamentação, esperando alguém chegar para ele sair. E ele falou assim: eu vou até o muro, e quando eu chegar lá, para mim descansar o meu companheiro, que com certeza ele está lá sozinho. E assim ele se arrumou e foi na madrugada fria. E a mesma coisa pensou toda Jerusalém naquela noite. Todos eles falaram: vai ter só uma pessoa lá. E todos eles se arrumaram. E quando foi na madrugada, estavam milhares de pessoas orando naquela madrugada fria. Assim estamos nós. Quem sabe os irmãos falaram assim: ah, eu vou no culto que posso estar lá só o pastor Adão e uns 2 obreiros lá. E os irmãos vieram, um veio o outro, veio o outro, veio o outro, veio o outro. E graças a Deus nós estamos aqui buscando o Senhor. E a Bíblia diz que você pode ter certeza que ainda é tempo de achar o Senhor. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, exatamente no livro da primeira epístola ou carta do apóstolo São Paulo, ou seja, São Pedro, escrevendo à Igreja Universal. E Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, ele escrevendo a esta epístola, mais precisamente no capítulo de número 5 e o versículo de número 10, ele diz que o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou ou vos chamou a sua eterna glória. Então nós vimos ele dizendo: e o Deus de toda a graça. O que significa graça? Graça significa favor não merecido. Então quer dizer que Deus, ele faz coisas para nós em que nós não o merecemos. E uma das coisas que nós não merecíamos é a sua eterna glória. Isto, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos nós estávamos destituídos, ou seja, nenhum de nós estava habilitado para participar da eterna glória. Ele disse que todos pecaram. Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então ninguém merecia a glória de Deus. Ninguém. Nem eu, nem você, nem homem algum merecia participar ou ser participante da glória eterna de Deus. Aí quando nós lemos aqui, nós vimos a Bíblia especificando que o nosso Deus, ele é o Deus de toda a graça. Ou seja, ele é o Deus que nos agracia. Ele é o Deus que olha para nós, pobres, miseráveis que somos, homens que não temos nenhum gabarito para nós podermos impressionar o Senhor. E mesmo assim, Deus então olha para nós. E a glória de Deus é coisa muito especial, é coisa tremenda, que ninguém pode ser participante dessa glória. Mas Deus olhou para mim e olhou para você, olhou para nós, em que estamos aqui nesta noite, e disse: você na sua vida, a sua conduta, o seu modo de ser, você não pode ser participante da minha glória, mas eu vou agraciar,
eu vou deixar você ser participante da minha glória sem você merecer. Então por isso que Pedro diz, ele falou, e o Deus de toda graça, em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Então a primeira coisa que nós entendemos, que nós somos participantes da glória de Deus. Quantos são participantes dessa glória? Levante as mãos aos céus e dá glórias ao Senhor. Só que, meus irmãos, quando nós falamos de participar da glória de Deus, nós logo ficamos eufóricos, logo nós já ficamos animados, nós já ficamos alegres, porque nós somos participantes da glória de Deus pela graça. Nós não precisaríamos pagar nada, absolutamente falando, para nós participar da glória de Deus. Nós não precisamos pagar nada, porque é o Deus de toda graça. Mas quando nós vimos aqui, a Bíblia dizendo assim, e depois de quê? De haverdes padecido um pouco, ou depois de nós estivermos padecido um pouco, Ele mesmo, quem? Deus, quem? Jesus, Ele vai nos aperfeiçoará. Ele vai e Ele confirmará, e Ele fortificará, e Ele fortalecerá. 4 passos para nós podermos alcançar a glória de Deus. Quando nós vimos Pedro escrevendo no capítulo de número 5, ele disse assim, e aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha da aflição de Cristo, e participante da glória que há de revelar. Então ele diz que ele, que era presbítero com os amados irmãos, ele disse que ele era testemunha das aflições de Cristo, mas que ele teria uma coisa linda, porque ele era participante da glória que ainda há de se revelar. Então, irmãos, para nós sermos participantes da glória de Deus, primeiro, nós passamos por aflição. É por isso que ele diz que depois de haverdes padecido um pouco, então a glória de Deus, irmãos, ela é alcançada pela graça, mas para nós chegarmos lá, nós padecemos muitas vezes. É por isso que Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, lá no capítulo de número 8, e a partir do versículo de número 18, Paulo disse assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de se revelar. Paulo diz que vale a pena nós sofrermos as aflições deste tempo presente, vale a pena nós pagarmos o nosso preço de aflições, de angústia, de dificuldades, mas Paulo estava dizendo que nada desta vida pode se comparar com a glória que Deus tem revelado, preparado para mim e para você. Não tem nada, irmãos, que possa comparar a esta glória que Deus nos deu de graça. E esta glória, o inimigo não quer que nós sejamos participantes, porque ele já foi participante desta glória. Então por isso que ele coloca muitos embaraços, é por isso que ele coloca muitas dificuldades, é por isso que ele coloca às vezes obstáculos para nós não prosseguir essa carreira que nos está proposta. Então nós às vezes somos afligidos mesmo, às vezes nós somos atacados mesmo, às vezes nós